Bom dia a todos. Eu me chamo Tainá, sou residente do Hospital do Servidor Público Municipal, sou R3, e vou ministrar a partir de agora a aula sobre posicionamento do paciente na mesa operatória e as lesões associadas. Então, posicionar o paciente, né, na mesa operatória é uma responsabilidade e um acordo entre toda a equipe, tanto a equipe de cirurgiões quanto a equipe do anestesiologista. Devemos, então, com o posicionamento do paciente, permitir um ótimo campo operatório alinhado a um posicionamento mais fisiológico possível do paciente para a cirurgia. Então, não só oferecer um campo cirúrgico bom para o cirurgião, é importante também que a gente possa posicionar o paciente para que ele não tenha lesões associadas a esse posicionamento. Evitar lesões de plexos vasculos nervosos, lesões no conjunto músculo-ligamentar e isquemias que podem ocorrer por compressão, tração ou outros excessos, são necessidades de um bom posicionamento. Após a anestesia, o paciente vai ser colocado na posição operatória. Então, como anestesiologistas, devemos tratar prontamente possíveis alterações hemodinâmicas, proteger as proeminências ósseas dos pacientes, proteger a pele do contato com superfícies metálicas para que não haja queimaduras e lesões de pele. Devemos evitar compressões de segmentos do corpo pela mesa e visar também a estabilização do corpo do paciente na mesa operatória. A placa de bisturi elétrico deve ser fixada numa área limpa e seca do paciente, sem o contato com as proeminências ósseas e o mais próximo possível do local a ser operado. Após o posicionamento do paciente e antes da colocação dos campos cirúrgicos, é importante revisar os seguintes itens: manter as vias aéreas pérvias, checar a ausência da intubação, se ela está seletiva ou não, checar os sinais da cardioscopia e deslocamento dos eletrodos. Muitas vezes, quando a gente posiciona o paciente, um eletrodo sai, né, da região torácica e acaba que a gente perde o sinal eletrocardiográfico. Então, devemos colocar os eletrodos, se possível, colocar um microporezinho por cima para fixar bem esses eletrodos na hora para que na hora do posicionamento eles não saiam e a gente não perca o sinal. Devemos também verificar o funcionamento da pressão arterial invasiva e, se houver a pressão arterial invasiva, devemos verificar, após o posicionamento do paciente, o funcionamento dela e fazer a correção de possíveis dobras no catéteres e extensões para que a curva da pressão arterial invasiva fique fidedigna no monitor. Manter a linha venosa com fácil acesso em funcionamento. Então, todas as vezes que a gente for colocar o paciente numa posição, devemos ver se o acesso venoso dele está correndo sem obstrução, se está adequado para a gente ou não. Isso é muito importante para que a gente não tenha intercorrências aí durante o ato cirúrgico. Verificar também se há contato da pele com superfícies metálicas, como eu já disse, para que não haja queimaduras. É válido lembrar que todo esse checklist deve ser realizado a cada mudança de decúbito do paciente durante o ato operatório. Então, todas as vezes que mudar, devemos auscultar o paciente, devemos olhar a nossa monitorização para ver se a gente não perdeu algum sinal para que possa começar a cirurgia. Agora a gente vai começar de fato a ver sobre as posições do paciente na mesa, né, na mesa operatória, e mais para frente as lesões associadas. Anestesia, independente da técnica utilizada, diminui ou elimina os reflexos e mecanismos compensatórios do paciente. Alterações hemodinâmicas devido à vasoplegia,
e ou bloqueio das fibras nervosas cardioaceleradoras durante uma raquianestesia, por exemplo, podem ocorrer se houver bloqueio do neuroeixo. Uma diminuição considerável da precarga e a liberação do tônus vagal podem estar presentes. Desse modo, o retorno venoso do paciente pode ficar totalmente dependente da gravidade. Há comprometimento da perfusão cerebral em posições com elevações do segmento cefálico muito acima do coração. A gente vai ver mais para frente qual é essa posição. E para cada 2,5 cm de elevação vertical em algum segmento do paciente, ocorre a diminuição de 2 milímetros de mercúrio na pressão arterial média. Com a mudança de decúbito, também há variação nas zonas de West nos pulmões do paciente. Então, a gente vê que com o posicionamento, há várias alterações fisiológicas que devem ser compensadas pelo anestesiologista e devem ser observadas também para, se caso alguma dessas alterações colocar a vida em risco do paciente, que a gente possa estar corrigindo no intraoperatório. A posição de Trendelenburg. Na posição de Trendelenburg, o paciente fica em decúbito supino, né, de barriga para cima, na mesa operatória, sendo a sínfise pubiana o ponto mais alto do tronco e o eixo mais longo, mantidos em um ângulo de 45 graus. Melhora o campo operatório na pelve e abdômen inferior, com o deslocamento das vísceras no sentido cefálico. Nessa posição, ocorre um aumento do retorno venoso e do trabalho cardíaco. Há uma maior restrição respiratória com a compressão do diafragma pelas vísceras e aumento da pressão intracraniana. Então, essa é a posição de Trendelenburg, né? O paciente, então, fica em um céfalo declive, a cabeça mais baixa, né? E muitas vezes, o sangue do paciente retorna ao coração, e isso aumenta, então, o trabalho cardíaco, tá bom? A posição de Lyell-Davis é uma variante da posição de Trendelenburg, que é a posição de litotomia com céfalo declive. Os membros inferiores são protegidos e suspensos em perneiras apropriadas. Decúbito dorsal. O decúbito dorsal é um dos posicionamentos mais comuns durante o ato operatório. A gente chama muitas vezes de decúbito dorsal horizontal. Nesse posicionamento, o paciente é deitado com as costas apoiadas na mesa, tendo um coxim sobre a cabeça. Os membros devem estar fixos ao longo do tronco ou abduzidos em suportes próprios na lateral da mesa. Os membros inferiores são estendidos ao longo do eixo do corpo, com proteção dos calcanhares, ou colocados em acessórios próprios de cada variante de posição, como as perneiras na posição de litotomia. Então, essa é o posicionamento correto, né, do paciente em decúbito dorsal. Aqui a gente vê o modo incorreto do decúbito dorsal. Então, o paciente fica sem o coxim abaixo da região poplítea, o paciente não tem um apoio em região, né, sob a cabeça, ou então, dessa forma aqui, o paciente não tem os coxins e fica com os braços sobre o tórax, o que restringe um pouco a parte respiratória. Da forma correta do decúbito horizontal, nós temos os braços do paciente abduzidos ou ao longo do corpo. Sempre é importante colocar um coxim abaixo da cabeça e abaixo da região poplítea. Para que a região lombar do paciente fique estabilizada também, seria ideal a gente fazer essa angulação na mesa para que ele não tenha dor lombar quando ele acordar, tá bom? Lembrando que os braços do paciente têm que ficar a 90 graus, tá? Quando abduzidos.
não mais que esse ângulo de 90 graus. O paciente não pode ficar com o braço aqui para cima, tá bom? Se ele ficasse com o braço aqui para cima, seria errado. Porque pode comprimir o plexo braquial e dar lesões no plexo braquial. Sempre proteger com os coxins ou espumas a região em contato com a mesa ou suportes e fixá-los. A abdução exagerada dos membros superiores acima de 90 graus deve ser evitada, prevenindo lesões do plexo braquial. Foi o que eu falei no slide anterior. Na posição supina, há pouca ou nenhuma alteração hemodinâmica, ficando as alterações nesse caso restritas ao sistema respiratório. Nessa posição, há o alongamento das fibras musculares diafragmáticas por pressão das vísceras abdominais. E este fato vai aumentar a força e efetividade das suas contrações durante a respiração espontânea. Dessa forma, tem-se uma maior ventilação das bases pulmonares congestionadas e menos complacentes. A rotação exagerada da cabeça sobre o tronco deve ser evitada em neurocirurgias ou cirurgias do ouvido. Então, o paciente está em decúbito, né, horizontal, mas muitas vezes o paciente fica com uma rotação exagerada do pescoço. Isso vai comprimir na região que está nessa angulação, vai comprimir a perfusão e a drenagem ali, vai tendo uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral pelo sistema carotídeo vértebro-basilar. Dessa mesma forma, a torção prejudica a drenagem venosa do cérebro e de todo o segmento superior, aumentando a pressão intracraniana. Então, todas as vezes que o paciente estiver em decúbito dorsal horizontal, sempre deixe ele com a cabeça retinha, ou então evite a angulação exagerada. Ele pode estar, sim, né, deitado, mais de ladinho, mas não a rotação exagerada. Na posição de decúbito dorsal, com céfalo aclive, com a cabeça um pouquinho mais acima, cria-se um gradiente pressórico entre o sangue represado nas extremidades inferiores e a bomba cardíaca. Com isso, há diminuição do retorno venoso, do débito cardíaco e da pressão arterial média. Em cirurgias laparoscópicas, essas alterações são ainda mais intensificadas. Se a gente for ver aqui, esse é o modo do paciente encéfalo-aclive. Ele está em decúbito dorsal horizontal, mas está em encéfalo-aclive. Se for parar para analisar, a cabeça do paciente aqui está hiperestendida. Então, também não está totalmente correta essa posição. Aqui tem o coxim na região poplítea, está ótimo. Por outro lado, o decúbito dorsal encéfalo-declive, com a cabeça inclinada para baixo, que eu vou mostrar aqui. Esse é o céfalo-declive, tá bom? Decúbito horizontal, mas céfalo-declive. Vai aumentar o retorno venoso, o débito cardíaco e a pressão arterial média momentaneamente, pois os baroreceptores reconhecem tal aumento e provocam vasodilatação e diminuição do débito cardíaco. A melhora do retorno venoso aumenta o trabalho cardíaco e o consumo de oxigênio do miocárdio, devendo ser evitado em pacientes coronariopatas, mesmo que momentaneamente. Então, esse é o decúbito dorsal horizontal, encéfalo-declive. Esse é o modo incorreto e esse é o modo correto. Então, coxinha abaixo da cabeça do paciente. Se for analisar corretamente, esse paciente está com a cabeça hiperlateralizada, né? Então, a gente poderia estar corrigindo aqui um pouquinho. Aqui está mantendo a curvatura da região lombar e a curvatura da região poplítea. Uma variante do decúbito dorsal seria o céfalo-aclive em cadeira de praia, utilizado para cirurgias ortopédicas de ombro e mamoplastias.
Nessa posição, o segmento cefálico se encontra acima do coração em um paciente anestesiado que tem os reflexos compensatórios abolidos ou diminuídos. O fluxo sanguíneo cerebral fica reduzido quando o débito cardíaco não é otimizado. Então, sempre temos que ter um cuidado maior com esses pacientes, né, que estão em posição de cadeira de praia, para manter uma pressão arterial média ideal para que tenha perfusão cerebral adequada. Na posição cadeira de praia, recomenda-se monitorização com a pressão arterial invasiva, mantendo a pressão arterial média dentro dos valores normais ou até mesmo acima deles, visto que os valores da pressão arterial média no braço não correspondem ao valor da pressão arterial média ao nível do segmento encefálico. Essa questão vocês vão aprender mais para frente. Qual o valor ideal de manter a pressão arterial média, tá bom? E não se preocupem com isso agora. Vamos voltar aí à aula de posicionamento. Essa é a famosa posição em cadeira de praia, tá bom? É prudente deixar o zero do sensor ao nível do meato acústico externo da pressão arterial média, para que os valores aferidos sejam o reflexo da pressão arterial na base do crânio. Então, nessa posição em cadeira de praia, o paciente fica com a cabeça muito acima da região, né, do coração. Então, quando o paciente está com uma pressão arterial invasiva, artéria, a gente coloca o sensor ao nível do meato acústico externo, tá? Aqui vai ter o equipo de soro, né? E a gente coloca aqui para a gente ver qual é a pressão arterial média que está tendo no cérebro. Então, isso é algo prudente de se fazer. A posição de litotomia. Nessa posição, o paciente deve estar em decúbito dorsal, com os membros superiores junto ao tronco ou abduzidos em suportes próprios na lateral da mesa. As coxas são fletidas sobre o quadril e os joelhos são apoiados em perneiras. Coxins em região lombar devem ser instituídos para manter a lordose fisiológica. Fixar e proteger os membros inferiores das superfícies de metal nas perneiras, principalmente a região poplítea e os calcanhares. Tal posição será utilizada quando o campo cirúrgico for a região perineal. Essa é a posição, então, de litotomia. O modo correto de se fazer a posição de litotomia, o paciente vai estar com o braço, né, em abdução, a 90 graus, ou ao longo do corpo, aqui. Coxinha abaixo da cabeça e coxinha na região lombar para manter essa lordose fisiológica do paciente, tá? Aqui vai ter uma perneira, tá bom? Lembrar que esse ângulo da perna tem que ser de 90 graus. Ups, aqui não ficou 90 graus, mas entendam aí que é 90 graus, tá? Se vocês forem deixar os membros superiores ao longo do corpo, lembrar que aqui, quando acabar a cirurgia e for elevar essa parte da mesa cirúrgica, lembrar, se o braço estiver aqui, da mesa cirúrgica não pegar os dedos do paciente aqui embaixo, tá bom? Também não, se o paciente for colocado com os braços em abdução, com os braços abertos, não deixar que esse paciente coloque os braços acima de 90 graus. Muitas vezes cirurgiões estão operando aqui, eles não veem, e aí vai empurrando o braço acima desses 90 graus. Isso pode causar lesão do plexo braquial. Então, pede licença, fala, oi, desculpa, e ajeita o bracinho do paciente, tá bom? Deve-se ter cuidado especial quando for retirar os membros inferiores das perneiras.
deve ser feito com a ajuda de um auxiliar lentamente e de modo simultâneo após a massagem das panturrilhas. Muitas vezes, a equipe bate nas panturrilhas, mas bater nas panturrilhas não é o ideal. Pode-se fazer uma massagem ou até mesmo nem massagear as pernas antes de colocá-las para baixo, tá bom? A retirada de um membro por vez pode levar à torção da coluna lombar e à sua distensão ligamentar, provocando intensa dor no pós-operatório. Quando os membros são abaixados, pode haver hipotensão que poderá ser revertida com vasopressores, principalmente naqueles pacientes mais limítrofes, mais idosos. Os membros inferiores da gente têm um grande fluxo sanguíneo, né? Então, acaba que quando abaixa as pernas do paciente, grande parte do sangue é direcionado aos membros inferiores. Isso pode causar hipotensão naqueles pacientes mais limítrofes. Outra questão é abaixar as duas pernas do paciente quando for tirada a posição de litotomia simultaneamente, para que não haja dor lombar nem essa distensão ligamentar da coluna. Alterações nos sistemas cardiovasculares e respiratório, além do aumento da pressão intracraniana, assim como nas posições de cefalodeclive, podem ocorrer na posição de litotomia. A flexão da coxa sobre o quadril também piora a compressão diafragmática, restringindo ainda mais a respiração. Então, aquela flexão da coxa acima de 90 graus, mais próximo do paciente, quanto mais próximo ao paciente, mais restrição diafragmática, mais compressão diafragmática, mais dificuldade respiratória o paciente pode ter, além de um maior risco de lesão nervosa, que eu vou falar mais para frente. O decúbito ventral. O decúbito ventral é um posicionamento, muitas vezes, mais complexo para anestesiologistas. É uma das posições que a gente tem que ter muito mais atenção. Lógico que todos os posicionamentos são importantes, mas no decúbito ventral, o risco da gente ter grandes implicações anestésicas e complicações também pós-cirúrgicas é muito alto. Então, nessa posição, há a compressão do abdômen na mesa operatória, o que provoca o aumento da pressão intraabdominal, que leva a um deslocamento cefálico do diafragma, prejudicando a ventilação. Ocorre também compressão do tórax e do mediastino nessa posição, em decorrência da ação da gravidade e do peso do tórax. Uso de coxins, que aliviam a compressão abdominal com elevação do tórax e da pelve, reduz essa complicação. Nessa posição, ao aumento da pressão intraabdominal, dessa forma, o retorno venoso se faz pelo sistema vertebral, ocorrendo o engurgitamento das veias espinhais, ocasionando maior sangramento nas cirurgias da coluna vertebral. Mais para frente, vocês vão ver que o posicionamento para cirurgias da coluna vertebral é o decúbito ventral. Então, muitas vezes são cirurgias com alto potencial de sangramento. O posicionamento da cabeça deve ser feito no plano sagital, em posição neutra com suporte próprio, para que haja uma proteção da face e do globo ocular. Se o posicionamento for com a rotação lateral da cabeça, deve-se evitar a rotação exagerada ou o tempo cirúrgico prolongado. Com a rotação, pode ter comprometimento por compressão, comprometimento do fluxo sanguíneo cerebral, que passa pela carótida e o fluxo da artéria vértebro-basilar. A drenagem venosa também pode ficar comprometida, drenagem venosa cerebral, e da região cefálica, tá? Causando edema de face, da conjuntiva e aumento da pressão intracraniana. A oclusão dos olhos é mandatória para evitar lesões de córnea e deve-se evitar a compressão do nariz, do globo ocular e do tubo orotraqueal sobre a face. Quando em ventilação mecânica,
O ideal é que o tubo de intubação orotraqueal saia para o lado da boca voltado para cima. Os membros superiores podem ser colocados fletidos sobre a cabeça, se o paciente conseguir, lógico, ou colocados fixos ao longo do corpo. Pode-se abduzir os membros em suportes laterais da mesa, sempre protegendo as proeminências ósseas, evitando abduções exageradas para não ocorrer tensão dos músculos do ombro ou do plexo braquial. Desculpa pelo errinho aqui, pessoal. Então, esse é o modo, né? Decúbito ventral, o paciente fica de barriga para baixo na mesa. Uma abdução pode ter abdução dos braços, né? Ou o paciente pode ser colocado com os braços nessa posição para cima, assim, deixa eu ver aqui. Ou então ao longo do corpo, tá? Coxinha abaixo da cabeça, coxinha na região aqui da região para manter essa curvatura e a lordose, né? Até mesmo evitar compressão da área genital, testículos dos pacientes. E o coxinha aqui também abaixo da perna. Se o paciente estiver entubado, sempre deixar que o tubo saia, se ele ficar com a rotação lateral da cabeça, sempre colocar que o tubo saia na região que não esteja comprimindo pela mesa. Esse posicionamento aqui do paciente em decúbito ventral é incorreto. Os braços não podem ser colocados para cima, porque vai haver lesão do plexo braquial aqui, tá bom? Então, sempre em abdução de 90 graus, ou então o braço dobrado para cima, ou ao longo do corpo. Esse é o posicionamento correto do paciente, tá? O paciente, então, tem esse coxinha aqui, que é apropriado para o decúbito ventral, em que aqui a gente tem um espelho que a gente vê se está comprimindo a área dos olhos ou não. A gente tem que ver se está tendo compressão ocular, porque não pode haver nem compressão do nariz. O tubo do paciente, se vocês forem ver aqui, como ele está com a cabeça para baixo, está saindo aqui lateralmente, tá bom? A gente sempre vê também na linha da capnografia se o tubo está bem instalado, se está tendo compressão ali, se está tendo acotovelamento desse tubo, né? É muito importante. E sempre proteger os olhos, gente, para que não, com micropore, proteger o óleo com pomadinha, micropore para que não haja lesão de córnea. Se o paciente ficar com a cabeça lateral, além da proteção dos olhos, do nariz, a gente também deve olhar bem se a orelha do paciente não está dobrada, tá? Quando ele está com a cabeça lateralizada. Então, olhe também a orelha dele, se a orelha dele está bem esticadinha, porque isso causa muita dor no pós-operatório. Posição canivete ventral. Após posicionar o paciente em posição prona, então de barriga para baixo, faz-se uma flexão ventral do tronco em relação às coxas. É usada em cirurgias em regiões sacrais, perineais e do trato digestivo inferior. As implicações, os cuidados são os mesmos do decúbito ventral horizontal. Nessa posição, canivete ventral, então a mesa é colocada nessa posição, né? Aqui a mesa aqui a cabeça do paciente, o olhinho tá para baixo, que ele tá em ventral. Aqui a cabeça, né? Aqui a coluna e aqui as perninhas dele. Então, aqui o pezinho. Meu desenho tá péssimo, pessoal, mas dá para entender um pouquinho.
A mesa, então, o paciente está de barriga para baixo, né? E aqui é a posição em canivete. Então, faz uma flexão ventral aqui do tronco em região às coxas. E são usadas para essa cirurgia aqui, da região perineal, da região sacral do paciente e também do trato digestivo inferior. Decúbito lateral horizontal. Nessa posição, o paciente é colocado em decúbito lateral, normalmente com a coxa e a perna inferior fletida, e a perna superior fica estendida. Ambos os membros devem estar protegidos e acolchoados, protegendo-se as proeminências ósseas, trajetos de nervos e a pele. Os braços podem estar fletidos ou apoiados em suporte lateral. Esse pode ser duplo para o apoio dos dois membros, e na sua ausência, apenas o membro que se encontra na posição inferior é apoiado. Ainda coloca-se sobre a axila inferior um pequeno coxim, a fim de prevenir a obstrução da perfusão do membro adjacente e também uma possível lesão do nervo supraescapular em cirurgias prolongadas. Então, esse daqui é o decúbito lateral. A gente vê que tem um coxim abaixo da cabeça, para que o paciente não fique, né, com a região cervical hiperestendida. Há um coxim aqui abaixo da região, abaixo do braço, que fica posicionado na mesa para que a gente não tenha lesão do plexo aqui, né, braquial. Sempre ver se há a presença desse coxim, pessoal, porque muitas vezes a cirurgia pode ficar prolongada e se não colocar esse coxim, pode haver sim lesão e compressão ali da região dos vasos e até mesmo dos nervos do braço, nervo supraescapular, e também a drenagem e a irrigação desse braço vai ficar comprometido. A perna que fica superiormente, né, é sempre estendida, e a perna que fica embaixo sempre fica em flexão, e eles colocam o coxim aqui para que não haja contato. E aqui embaixo também é ideal colocar um coxim para que a gente não tenha uma compressão da cabeça da fíbula com a mesa. No decúbito lateral horizontal, o uso da oximetria de pulso ou da pressão arterial invasiva no membro que se encontra na posição inferior. Então, aqui nesse braço, a gente pode colocar no braço que está para lá, a gente pode colocar o oxímetro ou pegar uma artéria nesse braço que fica embaixo para a gente ver se está tendo uma boa perfusão. Isso é algo que pode diagnosticar de modo precoce uma possível lesão e uma possível má perfusão desse braço. Então, o uso da oximetria de pulso ou da pressão arterial invasiva no membro superior que se encontra na posição inferior pode diagnosticar precocemente uma má perfusão do membro. Nunca deve-se colocar o membro que se encontra na posição superior em suporte sem apoios. Posição canivete lateral. É uma variante do decúbito lateral. A posição caudal da mesa é inclinada a 25 graus. Com isso, observa-se uma diminuição do retorno venoso por estase do sangue nos membros inferiores. É acrescentado a essa posição um coxim sobre a crista ilíaca inferior. Dessa forma, tem-se uma exposição ótima da loja renal. Essa posição canivete lateral é uma posição muito usada pelos urologistas, né? Para que eles possam operar aí os rins de uma forma mais livre. Céfalo-aclive acentuado. Nessa posição, o paciente é colocado reclinado com os braços sobre o abdômen e as pernas elevadas ao nível do coração. A cabeça é fletida sob o pescoço e fixa por um suporte próprio.
Então, aqui é a forma correta, né, do paciente. O paciente está com a cabeça fixa por um suporte. Essa é uma posição muito usada pelos neurologistas para operar tumores da fossa posterior. Mas aqui, ao invés de ter esse coxim, eles colocam um pino aqui que deixa essa área occipital livre. Então, a gente coloca as meias de compressão, né? Meias compressivas nos membros inferiores. O braço pode ficar tanto nesse suporte ou aqui ao longo do corpo, tá bom? Sempre tendo cuidado com a região do cotovelo, para não ter lesão do plexo ali, do plexo braquial, mais distal aqui. Sempre manter região lombar do paciente bem adequada, adequação também da flexão das pernas de uma forma mais fisiológica possível. Esse posicionamento é muito utilizado em craniotomias da fossa posterior. Alterações importantes desse posicionamento, né? Há uma redução considerável da pressão arterial média, da pressão venosa central e do volume sistólico e do débito cardíaco. No indivíduo não anestesiado, essas alterações são compensadas por um aumento de até 60% na resistência vascular sistêmica. Porém, essa compensação está bloqueada pelos efeitos vasodilatadores dos anestésicos, que, além disso, podem diminuir também o débito cardíaco. Então, é um paciente que pode ficar com a pressão arterial média do cérebro muito mais reduzida do que a pressão arterial aferida no membro superior. A pressão de perfusão cerebral diminui aproximadamente 15% na posição sentada no paciente não anestesiado, diminuindo ainda mais no indivíduo anestesiado devido à vasodilatação e diminuição do retorno venoso. A pressão arterial sistólica sofre um decréscimo de 0,8 milímetros de mercúrio para cada 1 centímetro de elevação da região considerada no plano vertical em relação ao nível do coração. A simples elevação da cabeça em relação ao nível do coração acarreta diminuição da pressão arterial média no território intracraniano e ainda mais acentuada no paciente anestesiado. Embolia aérea venosa pode ocorrer quando o campo cirúrgico está acima do nível do coração. Pode ocorrer em neurocirurgias feitas com paciente sentado. São exemplos de monitorização para detectar embolia aérea venosa o Doppler pecodial, nitrogênio e o ecocardiograma transesofágico. Posicionamento em cirurgias robóticas. As cirurgias robóticas demandam um cefaloaclive intenso. Evitar suportes exclusivamente nos ombros são ideais para evitar fixar o paciente na mesa e para não ter lesão do plexo braquial. A posição correta deve ser de usar cintos em formas de X sobre o tórax do paciente, evitando-se assim o estiramento das raízes do plexo braquial. O anestesiologista deve realizar infusão parcimoniosa de cristalóides ou coloides, devido ao alto risco de edema laríngeo. Devido ao restrito acesso ao paciente às linhas venosas, a monitorização e a proteção ao ambiente devem ser cuidadosamente revisadas antes da cirurgia começar. Uma vez que o robô estiver posicionado no paciente, qualquer mudança de posicionamento ou medidas de ressuscitação devem ser feitas com o robô retirado totalmente do paciente. Pode ocorrer, devido ao cefalodeclívio acentuado, enfisema subcutâneo, lesão do plexo braquial, edema laríngeo, embolia gasosa, pneumotórax, pneumomediastino e até mesmo a isquemia do nervo óptico. Então, a gente vê aqui que é um cefalodeclívio, a cabeça abaixo, né? Muito acentuado, tá? De forma correta, é colocado aqui
uma fixação do paciente em forma de X sobre o tórax do paciente, tá bom? Os braços do paciente ficam ao longo do corpo, coxinha abaixo da cabeça, o mais fisiológico possível. Evitar essa forma aqui de segurar o paciente na mesa, porque aqui passa o plexo braquial, tá bom? O plexo braquial aqui é muito superficial e isso vai ter, pelo fato de estar segurando todo o peso do paciente aqui, provavelmente vai ter lesão de plexo braquial nesse paciente. Começando então a segunda parte da aula, a gente vai ver agora os eventos adversos e as lesões do posicionamento. Então, a lesão de nervos periféricos, né? São lesões que há uma baixa incidência delas, mas permanece ainda sendo uma complicação perioperatória grave e uma fonte significativa de responsabilidade profissional que a gente tem que ficar de olho aí para que não ocorra. Ocorrem quando os nervos periféricos sofrem estiramento, compressão ou isquemia durante a cirurgia. A duração prolongada da cirurgia parece ser um fator de risco importante. Dentre todas as lesões nervosas, as lesões do nervo ulnar representam 21% dos casos, seguidas do plexo braquial, lesão de plexo braquial, lesão da medula espinhal e das raízes nervosas do ombro sacrais, 17%. Os fatores de risco para lesões de nervos periféricos foram hipertensão, diabetes, tabagismo, extremos de peso, então aqueles pacientes muito magros ou pacientes obesos, anestesia geral em que o paciente não consegue se movimentar, né? Então, quando ele não está em anestesia geral, ele movimenta ainda. Se ele não estiver muito sedado, ele movimenta, mas na anestesia geral ele não consegue movimentar. E a duração prolongada do procedimento também é um fator de risco para que haja lesão de nervo periférico. Evitar posições que estiram nervos e pressões sobre as regiões anatômicas, tais como túnel cubital e a cabeça da fíbula, né, nos membros inferiores, para evitar lesões de nervos periféricos. Então, túnel cubital, se a gente for ver, vou até pegar aqui, o túnel cubital é essa região aqui, né? Aqui está o cotovelo do paciente e aqui está o túnel cubital. Muitas vezes, o paciente é colocado com essa região aqui do braço sobre a mesa, sobre sobre a braçadeira. Isso causa lesão do nervo ulnar, que está aqui, tá bom? Então, sempre deixar o paciente com o braço nessa posição, com a fossa cubital para cima, tá? Que aqui fica livre. O cotovelo vai estar apoiado na braçadeira e não esse túnel cubital aqui do ladinho. Isso evita a lesão do nervo ulnar. Coxins, preenchimentos e apoios devem distribuir o peso sobre a maior área possível e a posição do paciente deve parecer natural, fisiológica. Nas cirurgias cardíacas que necessitam de esternotomia mediana, a lesão do plexo braquial foi relatada com raízes nervosas de C8 até T1. E a elevação external unilateral para a dissecção da artéria mamária está associada à disfunção do plexo braquial. Lesões no nervo ciático pode ser causada mais frequentemente na posição de litotomia. Ele pode ser estirado com a rotação externa, né, da perna, hiperflexão dos quadris e extensão dos joelhos. As lesões do nervo fibular comum, que é um ramo do nervo ciático, é uma lesão mais frequente por compressão entre a cabeça da fíbula contra uma superfície, né, contra a superfície da mesa. A clínica do paciente vai ser a queda do pé e a incapacidade de estender os pododáctilos ipsilateralmente.
A lesão do nervo femoral ou obturador geralmente ocorre a partir de procedimentos cirúrgicos abdominais com uso excessivo de afastadores. O nervo obturador também pode ser ferido durante um parto difícil com fórceps ou pela flexão excessiva da coxa até a virilha na posição ginecológica ou de litotomia. As lesões oculares e a perda visual. Embora bastante raro, tem uma morbidade significativa. Lesão ocular e perda visual pode ocorrer quando o paciente está em decúbito ventral. A abrasão corneana é a lesão mais comum devido ao trauma direto da córnea por máscaras, campos cirúrgicos ou outros objetos. Pode estar associada a menor produção de lágrimas ou inchaço do olho no paciente em decúbito ventral. Os sintomas que o paciente vai ter. Ele vai ter dor associada a uma sensação de corpo estranho no olho após o despertar. Atenção! Os pacientes, ao despertarem, tentam esfregar os olhos e o nariz, né? Ainda com oxímetro de pulso ou linhas venosas nas mãos. Isso coloca o paciente em risco de lesão de córnea. Então, todas as vezes que você despertar o paciente, quando ele for colocar a mão na face para coçar o olho e o nariz, esteja sempre de olho. Converse com seu paciente. Oi, tudo bem? Tá coçando o rosto? O que está acontecendo? Você mesmo pode ajudá-lo, ou você mesmo pode coçar o nariz dele, ou a região do olho, a fim dele não levar a mão ali no olho e causar lesão de córnea com esse oxímetro, ou com a unha, ou com algum outro objeto, prejudicando aí o seu paciente. A perda visual pós-operatória é uma lesão devastadora. Pode ocorrer após cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea, cirurgia de coluna em posição prona, neuropatia óptica isquêmica e, em menor grau, por oclusão arterial retiniana por compressão externa. Então, bato mais uma vez na tecla aí de sempre estar olhando a compressão do olho do paciente. Os fatores de risco para perda visual por neuropatia óptica isquêmica é a hipotensão prolongada, não corrigida, duração prolongada da cirurgia em posição prona e grande perda sanguínea. E para finalizar, pessoal, então, a conclusão dessa aula de posicionamento é que o posicionamento dos pacientes é uma grande responsabilidade que requer grande atenção aos detalhes e vigilância constante pela parte do anestesiologista e do cirurgião. Cada posição tem efeitos fisiológicos significativos sobre a ventilação e circulação do paciente. Então, a gente sempre tem que estar de olho, sempre temos que corrigir. Toda vez que mudar o paciente, analise, olhe se o paciente está em uma posição mais fisiológica possível. Olhe a sua monitorização se está adequada, para que ele desperte da mesma forma, né, que ele adormeceu. Anestesiologistas, cirurgiões e equipe de enfermagem devem trabalhar juntos quando o paciente é posicionado, com o objetivo de promover conforto e segurança, além da exposição cirúrgica desejada. É isso, pessoal. Essas são as referências que eu utilizei. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês têm meu contato e fiquem à vontade. Obrigada.